Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Fábio Ruth, CEO da 5ASEC. Aqui na bancada comigo, Érica Martins, diretora da ESPM Business. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory em parceria com a ESPM e a Prime, braço das Nações Unidas para as escolas de negócios do Brasil e do mundo. Fábio, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito legal. Fábio, conta pra gente o que é a 5ASEC. A 5ASEC é uma marca francesa, surgiu em 1968 pelo seu fundador, Roger Chavanon, que na época ele identificou uma necessidade de mercado na França, das tinturarias que se tinha na época. Era uma mistura que a gente vê no filme daquelas lavanderias chinesas com reparos, com aquela coisa meio escura, até meia down, assim. E ele descobriu na Itália uma nova tecnologia, que era a limpeza a seco. Resolveu encomendar umas primeiras máquinas, levou para a França. E ele observou nesse mercado também que ele era muito confuso, eram muitos serviços, muitos preços, etc. E ele queria simplificar. E aí ele teve a ideia, então, de montar a 5ASEC. E antes que me pergunte o que significa 5ASEC, foi aí o grande salto do negócio dele. Eu ia perguntar mesmo. Eu sei que você ia perguntar. Né? Porque a gente escuta no mercado aí 5ASEC, 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 quinta-sec, é só na quinta-feira, enfim. E aí ele resolveu, eu vou simplificar esse negócio, eu vou trazer uma tecnologia diferente, que é a limpeza a seco, que é a única limpeza realmente 100% eficiente, tá? E então ele resolveu pegar os principais serviços, os 5 principais serviços, a 5 preços na limpeza a seco, 5ASEC, né? E aí surgiu a 5ASEC na França, e a partir daí ela começou a internacionalizar, ou seja, cresceu na França rapidamente, depois logo já estava na Espanha, Portugal, Suíça, e assim foi desenvolvendo. Chegamos no Brasil em 1994, com um master franqueador, trazendo a tecnologia que também não existia no Brasil, na limpeza a seco. Então, você imagina pegar uma peça de seda ou uma peça refinada de linho, etc. Você não pode lavar simplesmente na água, porque ela vai encolher, ela vai danificar, vai destruir a fibra do tecido. Então, tinha uma grande demanda reprimida realmente nesses tecidos. Eles eram processados aqui a moda mais artesanal no Brasil, então um índice de danificação muito alto, etc. Né? Até a indústria têxtil no país muitas vezes não desenvolvia tecidos mais sofisticados aqui, os mais sofisticados vinham de fora, porque justamente a dificuldade no tratamento, na higienização e limpeza dessas peças. Então, quando eu trouxe essa tecnologia em 94 para cá, ela foi disruptiva para a época no Brasil, estou falando de 30 anos atrás, esse ano, inclusive, assim, consegue completar 30 anos. E aí, então, rapidamente, a marca cresceu. Em pouco menos de 10 anos, já estava com mais de 100 e poucas operações de norte a sul do país, concentrando mais aqui na região sudeste, São Paulo especificamente. E foi sucesso, né? E então, acho que a pergunta é o que era a 5ASEC, né? Então é isso, hoje é a referência, é a única rede de lavanderias que está presente em 30 países no mundo, né? Não tem nenhuma rede que chega a metade disso em termos de mundo. Então a gente está em todos os continentes e tal. E fazendo escola, porque eu recentemente estive na China agora, no mês de setembro, e lá surgiu uma rede que está com 2.000 unidades só na China, mas inspirada na 5ASEC, que chama Fornet. Né? E é muito engraçado contar rapidamente como é que surgiu a Fornet, porque o seu fundador estava em Paris, num almoço, e o garçom derrubou o molho, alguma coisa, no blazer. E ele foi lavar na 5ASEC. Não, aí o maître pediu desculpas, pegou o blazer, não, nós vamos resolver, e saiu. Na cabeça desse chinês, que agora me fugiu o nome dele, ele deve ter de levar na cozinha, no banheiro, para tentar dar uma limpada, uma amenizada e tal. Sim. E o almoço de negócio ele transcorreu normalmente. Menos de uma hora, volta o blazer com uma capa da 5ASEC. Entrega, tá aqui, pediu desculpas de novo. Estava impecável o blazer. E ele olhou assim, mas você lavou fora? Sim, mas tão rápido assim?
com aquela mancha e etc. Sim, sim. Aonde é essa lavanderia? Né? Porque não tinha nada parecido na China. Isso até 5 anos atrás, quando surgiu a marca Agora lá. tem 2.000. Agora tem 2.500. É China. Exatamente. É China, porque você imagina, eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Pois é. O mundo pode parar e eles conseguem sobreviver da economia interna deles. Só para ter uma ideia. Incrível. É incrível. O Fábio, mas me diz uma coisa. Em 94 ela veio para o Brasil. Sim. E a tua história com ela? Então, eu cheguei na marca em 2016. Na época eu atuava no Grupo Pearson, que é uma multinacional britânica de educação, Sim. a maior do segmento. E eu era o número 1 da Wizard, que a Wizard é uma escola de idiomas que foi adquirida do Grupo Multi, que era do Carlos Wizard Martins, que até botou Wizard no nome, né? Vocês devem conhecê-lo. E fizeram o convite para assumir a Sankasek no Brasil. Eles queriam fazer um turnaround, dar uma virada na marca, já vinha alguns anos andando de lado, tinham tirado o antigo Master em 2010, eles tiraram. Passou a ser um país corporativo, ou seja, responder diretamente, deixou de ser Master para ser um país corporativo e responder diretamente para a controladora na França. E eles não tinham acertado a mão no executivo e tal, já tinha trocado já 3 executivos e o negócio continuava andando de lado, né? Tinha perdido a atração nesse período. E aí me convenceram a vir, e aí uma outra história que podemos detalhar depois. Eu relutei, foi na terceira tentativa deles, quando veio o CEO Global para cá, e falou assim, ele me enredou assim, ele foi mais esperto do que eu naquele momento. Ele falou assim, não, eu só quero te conhecer, vamos só tomar um café, um networking, né? Só isso. Só isso. E aí nós começamos a tomar um café de manhã e paramos de conversar às 11h30 da noite naquele dia. Né? E aí no final ele, não, eu quero contar com você, você tem que vir e tal. E eu pensei, como é que eu me livro desse francês? Eu pensei, né? Como é que eu me livro dele? Indo pra Maca. Né? Aí ele falou assim, me faz a tua proposta. Eu falei, eu vou fazer uma proposta que provavelmente ele vai achar esdrúxula pro contexto, Sim. etc. E ele vai agradecer, né? E continuamos amigos, né? Mas eu não parei muito para pensar nessa proposta, porque foi muito rápido, né? Mas eu procurei fazer a proposta de forma esdrúxula. Ele anotou como bom francês. Alto. Ele anotou como bom francês ali, ele deu uma olhada para o CFO, que estava junto com ele, o CFO da marca lá. E às vezes francês só se comunica pelo olhar, né? Quando se tem muita sinergia. E aí ele parou, fechou assim, beleza, você pode começar quando? Uau. Como eu sou gaúcho, acho que já perceberam pelo sotaque, gaúcho quando dá a palavra não volta atrás, né? Aí eu só consegui pensar uma coisa, o que eu vou dizer para os britânicos agora? Sim. Né? Porque isso era numa quinta-feira. Eu vou pensar 3 dias aqui, de sexta a domingo, no meu storytelling aqui, e segunda eu converso com o pessoal lá, né? Enfim, aí eu negociei minha saída e tal, e vim para Sankasek em 2016, e aí a gente começou um trabalho realmente de reconstrução e de uma virada 180 graus mesmo na marca. E talvez seja um dos motivos da tua pergunta, esteja por trás da pergunta, como é que eu me tornei o Master, né? Porque em 2018, o controlador da marca estava para trocar. Chamava-se 123 Venture, que era uma Venture Capital que controlava o grupo. Então, X anos, 5, 6 anos, eles trocam, eles vendem a participação deles, do controle acionário da marca, vem outro grupo e tal, e tá vindo o grupo britânico. Coincidência? Olha os britânicos aí, né? Que estavam interessados e tal. E os caras não queriam foco na América do Sul, porque aqui o Brasil e a Argentina eram corporate, os demais eram master. Eles estavam focados no mercado asiático. Então, os problemas que enfrentava o Brasil também dá uma depreciada no valuation, no número de vezes do EBITDA ali, né? E numa reunião em Barcelona, a gente estava lá no grupo executivo, o senhor me comentou. Ele falou assim, cara, o Brasil para mim é um problema. Eu digo, o problema não, é uma solução. Eu cheguei lá, arrumei a casa para você em menos de 2 anos. Não é nesse sentido que eu estou falando, diz ele, né? É porque está acontecendo isso é confidencial, mas como nós temos um nível de confiança muito alto, eu estou te contando isso. E na verdade eu tinha que, sendo muito honesto com você, o Brasil tinha que deixar de ser corporativo para ser um master de novo. Só que o tempo é muito curto, a gente não vai conseguir, né, buscar aí. Dá-lhe nova proposta esdrúxula. E aí, exatamente. Aí eu falei assim, não, peraí, mas se eu trouxer então um investidor, nesse tempo que é extremamente exíguo,
você entende que o board poderia analisar, assim, dependendo da proposta e tal. Por quê? Não, porque eu tenho uma proposta. E aí, de novo, eu... sem pensar muito, porque depois eu até me arrependi um pouquinho, mas desde já era tarde, né? Minha proposta é essa assim, 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 assim. Faz sentido, vou levar pro board. E o board, por acaso, isso era de novo, numa quinta-feira, por coincidência, e teria board na segunda-feira. E eu vou levar e semana que vem a gente volta a conversar. Mas eu acho que pode dar um match. Aí dá um frio na barriga. Deu um frio na barriga porque, na verdade, o que eu usei para pagar a entrada da operação foram as ações que eu tinha no grupo internacional, que foi uma parte daquela proposta esdrúxula que eu fiz quando entrei, né? As luvas que eles estavam me pagando, então eu já converti essas luvas também como parte da entrada. Assumi o passivo que o Brasil tinha naquele momento e mais alguns milhõezinhos de euros ali para um tempo. Isso foi em 2018. 2018. Então você é dono também. Hoje eu sou dono da operação no Brasil. Na operação no Brasil. E paga royalties. E pago royalties para os franceses. Olha só. Né? E aí, então você acreditava mesmo no negócio? O negócio, sem dúvida nenhuma que eu acreditava. Né? Eu só fiquei um pouco, confesso, hoje eu posso falar, hoje não, hoje está tranquilo, está resolvido. Mas na época eu fiquei assim, e a minha capacidade de pagamento, porque agora eu assumi uma dívidazinha em euros, sim, né? Que eu tenho que honrar, né? Então nós temos que pedalar forte aqui para não desequilibrar. Sim. Né? Dá aquele friozinho na barriga, porque a minha vida toda eu fui executivo de empresas nacionais e multinacionais e etc. Então eu estava mudando de lado. Porque quando você é executivo, por mais desafios que você tenha que desenvolver um negócio, que você tem que crescer, você deita a tua cabeça e sabe que tem um acionista acima de você, que algumas coisas só cabe ao acionista. Não cabe nem que seja o executivo número 1. Né? E quando você muda de lado, todo o rol de preocupações só está com você. E eu estou curioso, então, o que te fez acreditar tanto na marca? O que me fez? Na empresa, assim, se via, pelo jeito, muito potencial para pagar uma dívida em euros e tudo mais. Primeiro, assim, é confiar no trabalho que está sendo executado e já poder mensurar os resultados que estavam acontecendo e ter uma visão de longo prazo. Né? Ou seja, muito bem dentro de um plano estratégico definido. Eu utilizo a metodologia BSC, né? A Balance Scorecard. Que não tinha antes, né? Que não tinha, foi eu que implementei. Né? Aliás, quando eu cheguei para os executivos, perguntei, todo mundo conhece BSC? Ninguém conhecia. Um choque para mim, né? Tanto que eu tive que promover algumas trocas, né? Por algumas deficiências técnicas mesmo, né? Sim. E eu precisava de velocidade, então não tinha tempo para ficar ensinando, então eu precisava dar a virada. Você levou um time, né? No começo eu levei uma pessoa, né? Porque eu precisava pelo menos ter um braço direito, né? Sim. E depois, paulatinamente, de forma mais assertiva, fui movimentando o tabuleiro de xadrez ali para hoje ter um time que é um time jovem, né? Hoje a gente tem um pouco mais de tempo para fazer esse coaching aí, né? Mas eu acreditava muito no futuro da marca até quando eu olhava o mercado brasileiro. O mercado brasileiro naquela instância estava com 4% de penetração de serviço de lavanderia. Quando a gente compara, por exemplo, o mercado europeu, que hoje tem só em serviços especializados 35% de penetração, soma com o autosserviço, que seria o self-service, né? Pode chegar até 70%, já é um hábito do europeu não lavar a roupa em casa, porque ele sabe fazer conta melhor que o brasileiro. O brasileiro, infelizmente, não é educado financeiramente desde cedo. Sim. A gente não para fazer conta. E lá eles sabem que, além da conveniência, da praticidade, é mais barato lavar fora do que em casa, sem falar nos custos ambientais que impactam aí. O mercado americano é muito semelhante, porém inverso. Lá o autosserviço é mais forte no mercado americano do que especializado, mas também chega próximo de 70%. E o Brasil nós estamos falando de 4%. Ou seja, tem toda uma cultura a ser desenvolvida e todo um mercado a ser explorado dentro da população comunicativa. Então isso é um ponto especial da marca. Era 4% quando você assumiu. Hoje está em torno de 6%, não mudou muito, melhorou. Só que o mercado externo, por exemplo, a Unilever, um gigante que é a Unilever, né? Ela já estava de olho nisso, né? Porque a Unilever, você sabe, não é só produto de limpeza, né? Alimentação, ela gigante. É um conglomerado econômico, empresarial gigante. E, obviamente, ela já atuava na área, né? Com a marca dela, a Omo, etc., Sim. mas não com lavanderia profissional. Por exemplo, a Unilever entrou no mercado, né? A P&G de olho no mercado. Aqui em São Paulo botou um protótipo. Espanhóis com outras marcas
de olho no mercado. Então, assim, então, assim, todo mundo vê, poxa, o Brasil, nós estamos falando aí uma população economicamente ativa próximo de 100 milhões de pessoas, 4% da população economicamente ativa usa o serviço, olha só quanto que tem, independente da concorrência. Só que a concorrência no especializado até é mais restrito, mas nos últimos 5 anos, mais de 30 marcas franqueando autosserviço. Sim. Claro, até dei uma entrevista para o jornal O Globo, e que repercutiu muito no meio, quando eu falei que isso iria virar uma paleta mexicana. Se vocês lembrarem do passado das paletas mexicanas, virou uma febre. Você está falando do autosserviço. Falando do autosserviço. Sim. Ele veio para ficar, mas não da forma como está, porque desordenada. Culturalmente a gente também não está preparado. Ainda não está preparado. Preparar não está preparado nem para especializado, quem dirá ainda no autosserviço e tal, né? Mas tem mercado, ele vai consolidar com toda certeza, mas não da maneira como está hoje, que o cara monta uma lavanderiazinha, ele acha que já pode franquear, ele não tem know-how, não tem expertise, não tem estudo de geomarketing, geoprocessamento, saber onde tem o ponto, qual é o público-alvo, como é que comunica com esse público, etc, etc, etc. E vocês têm? Nós temos. Sim. Todo o know-how de quase 60 anos de mercado mundial, know-how de mercado brasileiro, nós conhecemos, estamos há 30 anos no mercado brasileiro, conhecemos bem o hábito de consumo, conhecemos todas as idiosincrasias, podemos dizer assim, né? E temos todo um suporte para ajudar esse empresário que é nosso sócio, que está investindo numa franquia, você investe em franquia porque você quer receber o know-how, né? Para dizer para ele, ó, esse ponto tem que ser aqui, por isso, e você vai atuar assim, coisa que nenhum tem capacidade para dar, ou poucos têm, né? E então, ou seja, a probabilidade de ter um insucesso ele é bem reduzido. Não que não tenha, sempre há. Sim. Mas é bem reduzido, né? Ao contrário de algumas situações que a gente vê no mercado aí, que se vende uma ideia de não, você vai ter tanta lucratividade, você não sei o que, payback de tanto tempo, blá, blá, blá. Às vezes o cara não tem um perfil para empreender naquele segmento, para fazer um mínimo de gestão, põe uma economia ali que ele juntou longa data, não tem o capital de giro para chegar no ramp-up adequado, para ter o break-even, etc e tal, morre antes, sufoca. E quando eu falei isso no Globo, muita gente ficou preocupada e tal, porque a gente tem uma certa relevância, porque a gente é líder no mercado. Não é bem assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, gente, estude o mercado, vejam situações semelhantes no passado, está se desenhando igual. O Fábio, mas e daqui para frente? Porque né, existe aí um crescimento, dá para expandir via... Sim, tem muito mercado. Né? Lavanderia 5 a sec do jeito que ela é no formato hoje. Daqui para frente, o que você vê como tendência, o que vocês pensam como expansão? Bom, a gente entende que tem muitos recantos, como diria o gaúcho, né? Nos pampas do Brasil aí fora, para a gente implantar. Por isso que a gente foi modulando o nosso negócio. Né? O negócio era mais engessado antes, hoje nós temos mais de um formato de negócio, passando por um Express, passando por um Hub, até Dropbox, né? Para a gente crescer e atender essas demandas dentro do perfil da 5ASEC, que não é o mesmo da Lave Pop by 5ASEC, que é a marca nossa de autosserviço. Né? Nós temos aí, e dentro de tudo isso tem a transformação têxtil, né? Os tecidos estão mudando, tem novas tecnologias, tem novos tipos de tecido, por exemplo, que mistura fibra de bambu com sintético e com algodão. Tem não sei o que, passa por tecidos que não precisa mais passar. Né? E aí vai, então a indústria vai se transformando e a higienização dessa indústria também vai se transformando. Então tecnologias vão entrando, né? Você vai transformando também o franqueado, preparando para isso. Agora o mercado vai ter, a menos que um dia a norma cultural seja ninguém use mais roupas. Né? Aí, com aquecimento global, talvez. Por que não, né? Talvez, mas vai ter que ligar o ar-condicionado, eu não sei. O Fábio, mas, por exemplo, você tá de camisa, Matthew tá de camisa e a curiosidade, né? Dress code. A camisa, que era, acho que o principal, continua sendo? Olha que interessante, boa pergunta sua. Até a pandemia, nós tínhamos verificado que os últimos 5 anos, antes da pandemia, o número de camisas vinha diminuindo ano a ano. Isso é uma mudança do dress code. As pessoas estão andando mais casual, andando de forma mais casual. Mais camiseta. Mais polo. As mulheres também. Então, tava uma migração do dress code. Então, nós já vimos acompanhando isso. Por exemplo, se pegar um pouquinho mais para trás, o item em volume,
A camisa, nesses 5 anos que eu falei, era volume, era a camisa. Mas anterior à camisa, o campeão em volume, não em faturamento, era a gravata. Ah, é? Era a gravata. Não sabia disso. Era a gravata, que é o que tinha mais volume. E a gravata, na curva ABC, que pontuava em primeiro, ela Que ficou... ninguém sabe lavar gravata. E essa lavar errada, ela fica toda torta, não dá para usar mais. Exatamente. Ou fica manchada, ou fica frisada, enfim. Não dá para usar mais, pode tocar fora. Então, ela de primeiro lugar lá no volume, ela caiu para 10º, 20º, 30º, daqui a pouco desapareceu. Ainda tem gravata, a gente lava a gravata ainda. Mas ela não está pontuando ali, né, dentro do Pareto, ali, 80-20, dentro dos 80%. Né? Então, ela está lá, existe, mas está lá embaixo. Passou a ser a camisa. A camisa nos últimos anos vinha caindo. Veio a pandemia, home office, etc. A camisa deu uma despencada, cresceu a polo, cresceu a camiseta, cresceu a calça jeans, cresceu a blusinha mais simples e tal. Essa que é uma tendência do dress code. A gente já vinha tentando preparar o franqueado antes dessa mudança do dress code, né, de ter produtos também adequados a esse dress code, de aprender a lavar. Como o nosso franqueado é mais nichado, público mais premium, roupas mais especiais, de festa, blazers, etc e tal. De cara, tu tem que aprender a lavar a roupa do dia a dia. E isso vai aumentar a tua concorrência, vai ter uma canibalização, pode surgir para um período um mar vermelho e não um oceano azul. Então, a gente foi preparando a cabeça. Veio a pandemia, aconteceu isso. 2 anos terríveis de pandemia. Né? Muita ascendência do mercado digital, para o uso do serviço, etc e tal. Mas, no final ali de 2021, tá? O pessoal, não, agora é híbrido, agora é tudo home office, não sei o quê. Eu, como estou no meio do mercado empresariado nacional e internacional, converso com gente do mundo inteiro, todo mundo reclamando de perda de cultura, perda de criatividade, por consequência, perda de inovação, perda da cultura e identidade da empresa, não sei se eu já falei agora, enfim, e principalmente perda de produtividade, pela questão do home office. Porque o home office ele é muito bom, desde que a pessoa tenha disciplina para trabalhar no home office. Mas aí você fala que, então, voltando para o presencial, volta o uso de camisa ou não? Porque eu vou chegar lá, eu só estou te contando isso só para você entender como as coisas são influenciadas pelo meio. Todo mundo começou a notar isso aí, e aí começou um movimento de volta para o presencial. Vou dar um exemplo clássico aqui, a própria XP aqui, tá em Bibi e tal, entregou andar, entregou prédio, vou construir lá em São Roque, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu agora? Volta. 100%, porque perderam isso. Sim. Não pode ser uma coisa bruta. Eu acho que é uma tendência até de futuro, mas tem que ser feita uma transição a longo prazo, com perfil, educação. Como é que eu... Sabe aquela coisa que tu encontra no cafezinho, tá com um problema, tu divide com um colega esse problema. O cara, não, já pensou nisso aqui? Você não vai marcar um Zoom para encontrar o cara, Sim. Você perde isso. Aí, volta pro presencial. O que a gente notou com a camisa? Agora eu volto. O que a gente notou com a camisa? Começou, e ela vem... De novo. Nos últimos 2 anos. Sim. Subindo de novo. Subindo. E é interessante a camisa, para ter uma ideia, porque eu falo como mulher, né? Dona de casa também, além de trabalhar, fica em casa. É uma peça que a gente não quer fazer em casa, porque é difícil para o brasileiro tirar o amarelado, para passar, para tudo isso. O brasileiro é um dos mais exigentes em relação à passadoria. Falando de camisa, é o mais exigente. A Europa é standard. Tá pronta. Eles não estão muito preocupados que ela está frisadinha, que ela está impecavelmente passada e tal. No Brasil, a gente tem que oferecer, inclusive, serviço adicional como uma abandonagem para aumentar o efeito de passadoria. O cara quer botar na mala, não quer amassar. Então, você bota uma amindonagem, ele vai dobrar e não vai amassar. O que é isso? A amindonagem é um serviço, é um produto que se passa na camisa. Você passa, aplica a amindonagem, dá um acabamento, você pode dobrar, botar dobradinho na mala, está impecável. Está impecável. Então, para quem viaja muito, etc. Você já viu uma passadoria? Não. É incrível. Toda mulher gostaria de ter uma daquela em casa. Ela infla, ela puxa. Ela... Suflagem, inflagem. Espaçonave. A caldeira, o ferro na temperatura correta, e uma passada tá pronto, né? Não é em casa fica assim esfregando, imagina, né? É uma mesa profissional, né? Então realmente é outro nível. Tem uma caldeira lá e tal. Então a camisa ela vem crescendo de novo, né? E obviamente há uma migração do dress code que ele se adapta, né? Você pega lá no início do século XX, como é que as pessoas se vestiam, depois no meio do século, depois dos anos 70, boca de sina, coisa toda. Há uma transformação, né? É normal, né? Mas chamou a atenção que a camisa vem puxando de novo. Blazer é uma coisa que estava em queda.
voltou a crescer. E isso, obviamente, é para a questão da demanda do trabalho, reuniões presenciais, eventos. Então, cresce evento, o dress code de evento é diferente. Também. Exatamente. Ô, Fábio, muito interessante. Você mencionou a questão ambiental. Quais são as questões ambientais do setor? Que eu não sei. São várias. Por exemplo, o consumo de água. Tá. É um impacto ambiental. Energia elétrica é um impacto ambiental. Insumos químicos, né? Porque ao contrário das pessoas leigas, acham, como é que lavar roupa na lavanderia igual em casa? Não. Os produtos, eles são desinfectantes, né? Então você sai com tua roupa com profilaxia e higiene. 100% garantia, porque imagina você contaminar um cliente. Você não pode. Você tem inclusive é regulado pela Anvisa, né? Tem uma série de normas técnicas que você tem que seguir. Limpeza seco tem vários tipos de solventes. Você não pode simplesmente descartar isso no meio ambiente. Você contaminaria o meio ambiente, né? Você tem o uso do plástico, você tem uma série de impactos ambientais e sociais, né? Se fala muito hoje em ESG, etc. e tal, né? Então, está muito atrelado isso. Então, uma preocupação nossa, desde sempre, principalmente desde a minha chegada lá, foi assim, como é que a gente se torna referência, e nós nos tornamos referência, fomos inclusive premiados pela ABF. Imagina, a ABF tem quase 3 mil marcas franqueadas, que são associadas à ABF. A ABF é a Associação Brasileira de Franchising. Um setor muito importante da economia brasileira, né? Ela é responsável por bilhões, aí uma parte significativa do PIB brasileiro. As principais empresas de franchise estão afiliadas. São mais de 3 mil. E nós somos reconhecidos pela ABF como uma marca mais sustentável. Opa, você parabéns. Então, pelos nossos cases. Por exemplo, o nosso plástico, nós temos as duas opções ainda. A gente chama de biodegradável, porque ele não agride o meio ambiente, ele vai ter um tempo de degradação. Só que nós lançamos recentemente o plástico 100% compostável. Então ele vira composto realmente, 6 meses você pode adubar a terra com ele. E você olha o plástico e você diz, mas isso aqui é plástico. Mas não é qualquer plástico. Né? Tem amido de milho, tem alguns componentes, cana-de-açúcar, né? Não outros plásticos. É feito de bioingredientes. É isso, exatamente. Não é biológicos. Não é o de petróleo, aquele não comum. Não é de petróleo. Exatamente. Tá? Então, responsabilidade com o meio ambiente. No começo nós tínhamos coletoras do plástico. Depois, com a mudança do insumo, não precisa mais da coletora, porque o cara pode descartar no lixo, não tem problema nenhum, que ele vai decompor. Né? Os insumos químicos são 100% biodegradáveis. Então, a gente lava e a gente pode botar na rede de esgoto comum, que não vai ter problema. Entendeu? Em casa, quando você lava, tem problema. Porque o produto que você usa em casa, e eu não vou entrar aqui por uma questão ética, ele agride o meio ambiente. Tá? Então, por isso foi que quando eu falo do que é mais barato, ainda tem um custo ambiental, porque normalmente a gente não põe na conta. Não põe. Tá? Então, tem a questão do produto químico. Até o porta-ticket lá a gente faz de material de reflorestamento. Né? 100% reflorestável. Então, assim... tem várias características, né? Exatamente. Então, assim, cuidar realmente... Por exemplo, a água. Se você lava em casa, uma lavadora em casa, você vai consumir 3 vezes mais água para fazer um enxágue de 20 peças do que uma lavanderia profissional. Então, cuidado com o recurso hídrico, que é um recurso escasso e caro hoje. Né? A energia. Tá? O Brasil ainda é um dos países ainda mais limpos de energia por causa da hidroelétrica. Só que a hidrelétrica não é 100% limpa porque ela tem um dano ambiental ali para se ter. Mas você vai para a Europa, é termoelétrica, é nuclear, imagina. Né? Então, as marcas profissionais elas têm que ter uma eficiência de energia para não ter esse consumo elevado. Então, isso é meio ambiente também, e aí por aí vai. Ô, Fábio, antes da gente encerrar, que eu sei que a gente está apertado. A gente já ultrapassou, mas está muito bom. Mas é recente que eles receberam o prêmio Bittencourt. Ontem? Foi ontem, né? Fala pra gente o que é o prêmio Bittencourt? O prêmio e por que receberam. O Bittencourt é um evento também reúne o franchise brasileiro, tá? Mas com os principais cases de inovação, de retail, o que se faz no mundo dos negócios, o que é disruptivo, o que muda. Então, e ali estão sempre reunindo cases e tal, que eles avaliam esses cases no mercado e faz um evento lá, que é um grande evento de network também, mas de troca de melhores práticas, etc., e reconhece lá, sempre é o top 25 que eles falam, né? Do franchise brasileiro, ou seja, as 25 empresas que estão fazendo diferença no mercado. E nós fomos reconhecidos lá
por 3 situações, 3 em 1. Se eu soubesse, eu tinha deixado um para cada ano, para eu garantir 3 anos. Né? Mas a principal delas foi que nós implantamos esse ano a inteligência artificial no atendimento, que a gente fala no SDR, que é o atendimento dos leads interessados em ser, aquelas pessoas que são interessadas em investir conosco e serem franqueados nossos. Então isso era um fator humano que fazia antes, cheio de erros e com limitações. A primeira limitação é de horário, né? Então horário comercial. Então aquelas pessoas que querem investir, sabe, manda à noite e tal, então a pessoa espera às vezes 12 horas para ser atendida, às vezes tem fila, demora 2, 3 dias. E no mundo dos negócios, tempo é dinheiro, né? E como eu falei aí, só no mercado de autosserviço são 30 marcas. Então, imagina, não recebe a resposta aqui, vai para outra. Vai para outra, etc. e tal. E com IA não tem limitação de tempo, você não tem... ninguém fica doente, etc. e tal. Só que com o IA generativo, você tem que ensinar o IA a se comportar como humano, porque não pode ser uma coisa robotizada, como o chatbot, por exemplo, né? Então nós desenvolvemos esse projeto, treinamos o IA e etc. E hoje quem faz o primeiro contato com esse consumidor é a inteligência artificial. Ela que faz esse primeiro contato e leva até o agendamento com a parte do humano. Você tem todo o primeiro filtro, informações, etc. e tal. Alimento de expectativas, quem faz é o IA. E aí o IA agenda com o consultor humano, e aí o consultor humano depois dá seguimento. Mas nós ganhamos uma velocidade de tempo e uma filtragem muito grande. E o segundo case tem também relação do IA para o SAC, que é o nosso suporte de atendimento ao consumidor. Também dentro do mesmo esquema, só que voltado para o consumidor. E o terceiro foi a inovação que nós fizemos no mercado de autosserviço, que é a nossa marca de autosserviço é completamente diferente das demais que existem aí. Que legal. Porque nós temos uma tecnologia desenvolvida que nós chamamos de 5Aqua, que nós utilizamos na Live Pop by 5ASEC, que é justamente o controle do recurso hídrico e elétrico e a eficiência de limpeza, que está 2 anos-luz. Porque autosserviço, você imagina, não tem um humano ali, a pessoa que faz. Imagina ela levando a roupinha do pet para botar lá dentro, por lavando, a questão da higienização, etc. O nosso produto químico, que foi com essa tecnologia de temperatura de água, na dosagem exata do insumo químico, etc. e tal, ele já previne quanto isso. Não tem no mercado, só a gente que tem. Nós temos um terceiro produto também, além do detergente e do amaciante, que também é desenvolvido por nós, não é por nenhum outro, é um fornecedor exclusivo nosso, nós desenvolvemos, também com essas propriedades tecnológicas e de profilaxia que só nós temos um terceiro produto ainda, que é o desengraxante, que não tem nas outras autosserviços. Então, por exemplo, se você for lá, comer uma macarronada, quer aquele molho lá, quem é dono de casa ou quem lá a pessoa roupa sabe que não é fácil, ainda mais se você deixa secar, né? Se botar no geral aí, não vai sair 100%. E lá sem a pré-lavagem? Lá, olha, dependendo se o cara não passou ferro em cima, etc., vai ser 100%. Que legal. Então, aí por esse case também de autosserviço, dessa disrupção, que nós fomos premiados ali como entre as top 25 do mercado Curiosidade, brasileiro. vocês submetem o case? Eles perguntam pra gente, eles fazem a pesquisa com a empresa. Se tem alguma coisa. Se tem alguma coisa, a gente submete e eles vão fazer análise depois em campo e etc. Vão fazer as pesquisas para depois passa para uma auditoria externa e eles decidem qual é. Parabéns, que legal, que legal. É recente, tá fresquinho. Fui ontem receber o prêmio lá. Ah, que beleza. Fábio, muito obrigado, foi muito interessante. Eu, pelo menos, aprendi um monte. Espero que possa voltar no ano que vem para nos atualizar, tá? Será uma honra. Tá? Com mais prêmios? Muito obrigado. Obrigado, Fábio.